Gente, graça e paz. Quero falar com você hoje sobre um assunto muito interessante. Você já ouviu falar sobre essa palavra, discipulado? O que é, como Jesus enxerga e qual a maneira de Jesus tratar o discipulado, pastoreio e também o cuidado com os crentes carnais. Esse é o assunto desse vídeo que eu gostaria de elucidar com você à luz da palavra de Deus. Quero te convidar a vir comigo nesses próximos minutos para trabalhar um assunto tão interessante que trará elucidação à sua mente e ao seu coração, revelando a você, meu querido líder, pastor ou liderado, ou membro ou interessado no que tange ao discipulado e ao pastoreio. Discipulado versus pastoreio é o assunto desse vídeo. Pois é, gente, já ouvimos muito falar sobre discipulado, já ouvimos falar sobre pastoreio, já ouvimos falar sobre muitas coisas sobre isso, né? Mas eu queria pensar com você sobre a reflexão de Jesus a respeito disso, nos seus ensinos bíblicos, no que tange a essa palavra discipulado. E nós entendemos que o discipulado ele é um ensino, né? É alguém que segue o mestre com o propósito de aprender com ele e receber dele todo o aprendizado, todo o legado, todo o conhecimento, para que ele possa então seguir naquilo que ele escolheu ser, né? Seguir naquilo que ele escolheu aprender. Mas eu queria começar falando então hoje sobre pastoreio, porque o assunto do vídeo é discipulado versus pastoreio. As duas coisas são interessantes e importantes dentro do cuidado de pessoas, na vida da igreja. Jesus fez isso de uma forma muito linda, mas existe uma diferença, existe uma distinção entre o pastoreio, entre o discipulado e entre o cuidado com os crentes carnais, que eu queria ver com você hoje na palavra de Deus. Primeiro vamos falar sobre pastoreio. Para isso eu quero ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O apóstolo Pedro está falando sobre o desejo de receber o leite. O leite nós sabemos que é o alimento para o bebê, para a criança. E ele ainda conclui, ainda completa dizendo, para que vocês possam crescer para a salvação. Esse é o ponto-chave de todo início na carreira da fé, na carreira cristã. Alimentar as ovelhas, alimentar o rebanho, ou como um novo convertido, ser alimentado primeiramente pelo leite da palavra, pelos princípios básicos da palavra, que vem trazer à luz os primeiros passos da sua fé. E eu penso que é isso que o apóstolo Pedro estava dizendo aqui. Isso é pastoreio. Pastorear é dar o leite espiritual para as ovelhas novas que estão chegando, os pequenos cordeiros, os novos convertidos, as pessoas que estão chegando mais novinhas na fé, ou que aí já até tem um tempo de caminhada, mas não receberam esse alimento. Precisam receber, então, primeiramente o leite. Isso é pastorear, é cuidar. O leite significa dar amor, ensinar os primeiros passos, como uma criança, como um bebezinho que vai crescendo. E devagarzinho você vai aumentando a intensidade de sua alimentação. E não só isso, mas também no cuidado com a sua vida, ensinando a caminhar. Como uma criança que você diz para ela, quando está começando a andar, quando já está dando os seus primeiros passos, consegue dar a sua primeira caminhada, equilibrando sozinho, você diz para a criança: não sobe ali na escada que você vai cair. E você tem que tirar a criança dali. E aí, quando você vira as costas, o que acontece? Ele volta para lá. E nós temos que ir lá e tirar de novo, ensinando, dando leitinho, para que ele possa crescer, até entender o risco que é pisar naquele degrau. Eu penso que isso é o que nós chamamos, o que o Senhor Jesus chama de pastorear, apacentar, cuidar das ovelhas, para que elas não caem em armadilhas, para que elas não caiam em abismo, para que elas não caiam nas armadilhas de suas presas, de seus devoradores, de seus predadores. Esse é o cuidado principal do rebanho no início da fé.
Os crentes novos, eles têm uma tendência a se perder com o engano, com a falta do entendimento da palavra. Muita coisa é estranha para ele não entende muitas coisas, ele precisa de ajuda, ele precisa de cuidado para não interpretar mal aquilo que ele está lendo da palavra, ele precisa tomar cuidado com aquilo que ele vê e ouve pela internet, pelo ensino de outras pessoas, de falsos profetas até. Esse é o pastoreio, é o cuidado, e isso cabe a todo pastor, todo líder, a obrigação de cuidar. Pastorear é a obrigação, não é opcional, não tem uma opção, é um mandamento. Deus quer que a gente pastoreie as ovelhas dele, né? Quando você vê Jesus falando da parábola ali em Lucas 15, ele discorre sobre 3 níveis de relacionamento. Primeiro ele fala da ovelha perdida, não é? Quando os discípulos questionam ele sobre algumas coisas, ele fala sobre a ovelha perdida. A ovelha perdida, ele diz, quem é o pastor que tendo no seu rebanho 100 ovelhas, perde uma, não deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida? A ovelha perdida, quem é a ovelha perdida? A ovelha que se perdeu, a ovelha que se perdeu do rebanho, se perdeu no ensino, se perdeu na palavra. É o início da fé, onde o risco de se perder é muito maior. Depois ele continua elevando o nível, né? É interessante avaliar Lucas 15 na sua inteireza dessas 3 parábolas, porque Jesus ele vai subir o nível. Depois ele fala da dracma perdida, fala sobre valores perdidos dentro de casa, já não é mais a ovelha perdida. Depois ele fala e fecha isso com o filho pródigo. Filho pródigo é alguém que já conhecia os limites da casa, a disciplina da casa, que já tinha recebido o leite, que já tinha recebido o ensino, que já sabia dos riscos da escada, alguém que já sabia dos perigos, já tinha sido orientado, já tinha saído dessa fase de cordeirinho, mas agora já era alguém mais crescido e ensinado. E mesmo assim, o filho pródigo deseja sair de casa. Interessante que nesse caso, o Senhor Jesus, não retém, ele dá parte da herança. E esse filho vai viver absolutamente. Interessante notar que para esse, Jesus não vai atrás. O pai, que representa Jesus, não vai atrás do filho. E parou para pensar que no primeiro a ovelha perdida, Jesus deixou as 99 e foi atrás até achar, e quando encontrou fez festa e chamou os vizinhos. Mas para o filho ele não foi atrás, ele esperou que o filho desejasse voltar, porque ele não se tratava de uma ovelha perdida, ele sabia o caminho de volta, ele já tinha recebido o leite, o primeiro leite, ele já tinha recebido o primeiro ensino, ele conhecia os passos da fé, e mesmo assim, pelo seu livre-arbítrio, desejou abandonar a casa do pai. Para esse, o pai não foi atrás, né? Então o pai ficou esperando. Isso é pastorear, isso é cuidar das ovelhas, é entender os níveis. Pastorear é pegar o cordeirinho no colo quando ele está chorando, dar mamadeira pro cordeirinho. É o crente novo na fé, que ainda não amadureceu, que ainda se envolve no meio de fofocas, que ainda se envolve com algumas coisas da igreja, que se envolve com fofocas, com brigas, com contendas, e você tem que estar o tempo inteiro corrigindo, cuidando. Pessoas que se ferem, que se machucam, que precisam de cuidado, trazem do mundo da onde estavam muitas perebas, muitas feridas que precisam ser tratadas, precisa ser cuidada. Isso é o que nós chamamos de pastoreio. Isso não está na categoria do discipulado, isso está na categoria do pastorear, que é a obrigação de cada um de nós pastores, de cada um de nós líderes de células, de GCs, líderes de departamento, né? Consolidadores, é aqueles que vão dar o primeiro leite, ajudar a ovelha perdida a voltar, encontrar o caminho de volta, ajudar a dar o leitinho para ele crescer. Não é um filho ainda, é um começo de fé, de caminhada. Isso é pastoreio, né? Agora, eu queria falar rapidamente com você. Eu poderia discorrer muito mais com você sobre pastorear, sobre o papel do pastoreio, do cuidado, do amor prestado, da visita, de pegar no colo, de tirar os carrapichos, de derramar o óleo de unção, de amar e também confrontar algumas coisas. Mas porque para que esse vídeo seja compacto e direto, eu quero pular agora para o outro nível, o nível do discipulado. Falamos de pastoreio, pastoreio é obrigação, discipulado é diferente. Discipulado eu queria ler com você aqui, Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim, ó: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me.
E no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, uma narrativa muito interessante que diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se senta para calcular o preço, para ver se o dinheiro é suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assente e pense o que fazer, ou levantar com 10.000 homens, ver se é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Desta forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não podem ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Querido, nós estamos falando agora de um nível mais profundo de discipulado, que é onde muita gente confunde. Discipulado não é para todo mundo. Discipulado Jesus não ofereceu discipulado para toda a multidão. Jesus não discipulou toda a multidão. Ele pastoreou, ele amou, ele ensinou o caminho para a ovelha perdida, ele resgatou o ferido, ele curou o leproso. Mas na hora de falar de discipulado, ele tratou a coisa de uma forma mais intensa, mais enérgica. Veja o que ele diz: aquele que quiser. Logo, o discipulado não é para todo mundo, é para quem quiser. Se você quiser vir após mim, ou seja, ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem comigo. E ele discorre aqui, ele fala: olha, você precisa pensar bem naquilo que você está querendo fazer, se você quer ser meu discípulo, porque quem vai construir uma torre tem que planejar. Saber se o dinheiro que tem é suficiente para terminar, para lançando o alicerce, não tendo dinheiro para acabar, não passar vergonha. Ou seja, quer vir comigo? Entenda o preço que será pago. Ser discipulado é algo profundo, vai exigir de você abnegação. Se você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seus parentes mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Porque eu não tenho para onde ir, eu sou alguém que vou viver em detrimento do reino de Deus. Então, discipulado é algo profundo. Você está disposto ao discipulado, a abrir mão, a negar a sua própria vida, seus prazeres, para poder seguir o seu discipulador, seguir o seu mestre, seguir Jesus, seguir o reino, atender o seu chamado? Tomar a cruz é reconhecer o chamado e abrir mão de tudo mais para seguir o chamado. Não tem como você se envolver, como Paulo diz também, não tem como se envolver com as coisas desse mundo e com as coisas de Deus. Você precisa entender o que você quer. Se você quer ser um discípulo, então você precisa entender que vai ser necessário renúncia. Ser discipulado não é para todo mundo, e nós, pastores, líderes, discipuladores, precisamos entender isso, que não são todas as pessoas que estão preparadas para serem discipuladas. Todos são obrigados a serem apacentados e pastoreados, mas nem todos estão ainda prontos para um discipulado profundo. Quando você pegar uma pessoa para discipular profundamente, e o que é discipular profundamente? Puxar ela para perto, trazer para perto, fazer ela andar com você, puxar para ela para acompanhar o seu ritmo, e ela não estiver preparada, você vai ferir essa pessoa, você vai machucar, você vai apertar e você vai espanar, e ele não vai aguentar, ou ela não vai aguentar a correr no mesmo ritmo que você.
É a mesma coisa, um atleta preparado para a corrida, pegar alguém que nunca teve um treino e chamar ele para correr. Ele primeiro precisa passar por um processo. O processo do leite, o processo do apacentamento, o processo do cuidado e depois sim o discipulado. Discipulado é para quem quer, para quem entendeu, para quem está disposto a renunciar ao eu, para quem está disposto a abrir mão, para quem está disposto a deixar os seus prazeres de lado e viver em detrimento ao reino. Discipulado, quem quer discipulado, nega a si mesmo e segue. Quem quer discipulado não fica esperando o discipulador carregar no colo. Eliseu queria ser discipulado e o que ele fez com Elias? Falou: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E diferente do que muitos pensam, que ele estava querendo que fizesse o dobro do milagre de Elias, embora isso talvez tenha acontecido, mas o que Eliseu estava querendo era o lugar profético de Elias. Elias tinha uma escola de profeta do qual um dos alunos era Eliseu, e Eliseu chega para ele e fala: eu quero o teu chamado, a tua capa, a tua honra. E aí Elias diz algo muito interessante para Eliseu. Ele fala assim: se você me vê quando eu for tomado, então você vai receber esse galardão, receber esse presente, receber essa unção e assumir o chamado tino profético que está sobre a minha vida. Esse "se você me ver" significa se você estiver perto, se você andar comigo, se você tiver renunciado aos seus prazeres para estar comigo aonde eu estou. O que muita gente quer é estar onde muitos estão, mas não querem caminhar onde todos aqueles que eles gostariam de estar caminharam, pagaram o preço do estudo, da renúncia, de renunciar à família muitas vezes. Não é o fato de abrir mão da família, mas renunciar a prazeres para poder seguir no discipulado. Discipulado não é para todo mundo, é para quem quer. E quem quer, corre atrás. Quem quer, vai atrás. Quem quer, procura. Quem quer, paga o preço. Quem quer, não fica de chainha, né? Quem quer, não fica aí fazendo teatrinho. Quem quer, vai atrás. Fala: eu quero, vou pagar o preço, vou abrir mão, é assim que tem que ser e é assim que vai ser. Então, o discipulado é algo mais profundo. Jesus chamou, ele apacentou multidões, mas ele chamou 12 para discipular. E esses 12 ele trouxe mais perto. Para esses 12 ele diz: Pedro, larga tudo e vem. Mateus, larga a coletoria e vem. Ou seja, para o que você está fazendo. Agora você vai ser meu discípulo. Discipulado é para quem quer. Por quê? Porque tem um preço na etiqueta. E esse preço na etiqueta às vezes é alto. E nem todos estão dispostos a pagar. Querem ser discipulados, mas não estão dispostos ou não estão ainda preparados para pagar o preço da etiqueta que o discipulado exige. Não é? E aí ficam chateados. É difícil você discipular ou querer mostrar para alguém que ela ainda não está preparada para um discipulado profundo. Discipulado não é só conversa. Discipulado não é troca de informações. Discipulado não é troca de e-mail. Discipulado não é deixa eu orar por você e você por mim, embora tudo isso faça parte do discipulado. Jesus disse, falou: larga tudo e vem comigo. Venha ver o que eu faço, porque eu quero transferir um legado para você. Quando eu deixar de fazer, vocês vão fazer. Se eu pastor Júlio, chamo alguém para ser meu discípulo, eu quero me multiplicar nele. Venha ver como eu faço, ande comigo, chega perto de mim, esteja onde eu estou, chega a hora que eu chegar, pega no que eu pego, se tiver que fazer manutenção, faz manutenção, visita, vamos fazer visita, ofício fúnebre, vamos fazer um ofício fúnebre, larga tudo e segue-me. Vamos junto, vamos nessa caminhada. Mas aí a pessoa não quer pagar esse preço. Então de vez em quando ele aparece na igreja, às vezes ele aparece, está lá no meio da multidão e ele quer ser discípulo, mas ele não quer pagar o preço da etiqueta. Então tem que tomar a cruz, tem que seguir, tem que pagar o preço, tem que pensar no que quer. Planeja, porque se você não planejar, você entra no discipulado e depois você vai ser envergonhado. Como aquele homem da torre, se você não planejar construir, ver que o dinheiro não é suficiente, você vai ser envergonhado. Então, o discipulado você precisa pensar, orar. Se você é casado, você tem que estar de acordo com seu cônjuge e entender e mergulhar o casal num discipulado profundo, aonde você tem propósito nesse discipulado. O propósito do discipulado não é orar uns pelos outros, irmãos. Isso é obrigação do crente, é dever, é mandamento de reciprocidade.
né? Orar um pelos outros é fruto do Espírito. Discipulado é propósito. Eu vou discipular alguém porque eu quero me multiplicar nele, com propósito. Você vai ser meu discípulo. Jesus não discipulou só para orar por pessoas. Ele orou para a multidão, ele curou enfermos, ele fez paralítico levantar, mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir, transformou água em vinho, ressuscitou defunto. Mas isso não era discipulado. Isso eram os sinais, isso ele estava apacentando, cuidando do povo. Discipulado ele chamou para perto, falou: vem ver como eu faço, porque eu quero que vocês farão também. Vocês irão fazer o que eu faço, vou transferir para vocês. Então o discipulado é muito mais profundo. A questão é que muita gente ela quer ter uma vida de pastoreio, mas quer entrar no nível do discipulado. Não vai aguentar, você vai matar a pessoa. Por isso que muitas vezes a gente não pode pegar alguém para discipular profundamente, porque ele ainda está no processo e no nível de pastoreio. Não é? Isso é muito complicado. Isso existe disponibilidade para largar tudo, peito, concordância com o cônjuge. É uma série de coisas que envolve. Discipulado é algo. Jesus tratou o discipulado como algo muito profundo, algo muito sério. Ele disse: ide por todas as nações e fazei discípulos. Fazei discípulos. Discípulo não nasce pronto, né? É diferente de fazer convertido. Percebe a diferença? Fazer convertido você prega inflamadamente, ou prega na praça pública, ou faz um evangelismo no ônibus ou no seu trabalho, fala: aceita Jesus, a pessoa levanta a mão, pronto, você fez um convertido. Mas o chamado de Jesus para o discipulado é ir de fazer discípulos. Ensine o que eu tenho ensinado vocês. Ou seja, esse legado que eu estou transferindo para vocês, eu desafio vocês a encontrar outras pessoas com o mesmo coração que vocês têm, de largar tudo, de pagar o preço, de entender o chamado que é a cruz que vai ter que carregar e fazer discípulos para que eles se propaguem, para que eles levem o evangelho avante, para que eles deem sequência naquilo que vocês estão fazendo. É muito diferente de pastoreio, é muito diferente de fazer convertido. Eu penso que muito mais importante, ou talvez seria uma sequência mais importante, sem tentar aqui desvalorizar o fato de uma pessoa levantar a mão e aceitar Jesus, mas é integrar essa pessoa na vida da igreja, da consolidação, e da consolidação despertar para o discipulado. Discipulado não é para todas as pessoas, é para quem quer, quem está disposto, quem já amadureceu, quem já tomou leite, quem já não está comendo mais de leite, que não está vivendo mais de leite, mas já está comendo uma comida mais sólida, amadureceu. Sabe qual é o problema? Que tem muita gente que acha que amadureceu, mas só quer viver de leitinho. Quando você dá uma comida um pouquinho mais grossa, quando você puxa um pouquinho de orelha, quando você dá uma provadinha no coração, ele berra, ele dá amarrada, igual um cordeirinho bebê. Aí você tem que pegar ele lá e dar de mamar para ele, dar mamadeirinha para ele. Por quê? Porque ele ainda é um bebê. Por mais tempo que passa na igreja, ele ainda não amadureceu. E nós precisamos entender que discipulado é para quem já avançou de nível, quem já aguenta algumas pancadas, quem já aguenta confronto, quem aguenta ser provado. Você dá um cargo para a pessoa e ela fala: amém, eu estou aqui para servir. Você tirar o cargo dessa pessoa, ela fala: amém, eu estou aqui para servir. É ver essa pessoa pronta servindo, te seguindo, dando sequência no teu legado, respondendo à altura, dando justificativa, satisfação para a liderança. Muita gente quer ser discipulado, mas nem satisfação para a liderança quer dar, né? Como pode isso? Jesus caminhou com 12 homens, irmãos, e foi uma caminhada intensa de discipulado. Foram 3 anos caminhando junto, acordando junto, dormindo junto, navegando junto, sofrendo naufrágio junto, sendo perseguido junto, comendo junto, jejuando junto. 3 anos de discipulado. E às vezes a pessoa ela quer o discipulado, ela quer a transferência do legado que você tem, simplesmente porque ela acha que está preparada. Mas a atitude fala muito mais alto, né, do que as palavras. A palavra fala, a atitude grita. E o líder ele tem que estar pronto, ele tem que ter esse feeling do Espírito Santo para entender quem é que ele deve apacentar e quem é que ele deve discipular. E deixa eu te falar uma coisa, que esse nível a gente só vai encontrar quando estivermos cheios do Espírito Santo. Não é na carne. Se nós formos na carne, no nosso olhar humano, nós vamos discipular pessoas que não estão preparadas, vamos apertar tanto, essa pessoa vai dar uma resposta durante um tempo, mas ela não vai aguentar, ela vai espanar e ela vai embora da igreja. Então, se a gente pedir para o Espírito Santo esse tino, de a gente entender quem é que está no ponto de ser discipulado, quem já amadureceu o suficiente para o discipulado, porque tem muita gente, irmãos,
ela fala, ela grita, eu tô pronto, eu sou maduro, mas as atitudes dizem totalmente ao contrário. Não respondem à altura, não dão satisfação, eles são donos dos seus próprios narizes, eles não estão nem aí para nada, eles tomam decisões por si próprios, eles não consultam a Deus, eles não submetem a liderança como deveria, mas eles gritam que são discípulos, né? Então pode gritar o quanto quiser, que eu já vou falar dessa categoria aí de crente, né? Nós, como líderes, como discipuladores, líderes de GC, de célula, nós temos que ter esse time, né? E até nós muitas vezes nos enganamos, achando que essa pessoa está preparada para o discipulado e não está. Pensa você aí, pensa você agora, você está preparado para ser discipulado? Se Jesus te chamar, seu líder te chamar, larga tudo e vamos seguir, entra num seminário, vai fazer seminário, aí você fala, não dá, porque tenho faculdade para fazer, tenho minha família para cuidar, tenho pai para cuidar, então calma aí. Peraí, talvez tem duas coisas acontecendo, ou não é o seu chamado não é o chamado sacerdotal, ou você ainda não amadureceu o suficiente, você precisa ficar na categoria de apacentar. Não tem nada errado com isso, nós só precisamos entender as categorias para poder tratar a pessoa em cada nível, para não machucar ninguém, né? Então pastoreio é bem diferente de discipulado. Agora tem uma outra categoria de crente na igreja, né? Que olha como diz aqui, como Paulo escreve aos Coríntios, carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Gente, ele está falando que a igreja de Corinto não são mais bebês na fé. Eles já cresceram, eles já avançaram, já deveriam estar num nível até de ser discipulado. Mas Paulo fala, eu ainda tenho que dar leite para vocês, porque vocês são carnais, vocês agem como crianças, sabe? E o crianças aqui não é crianças no próprio, na imaturidade, já deveriam ter amadurecido, mas não amadureceram. Esses são os crentes carnais. Então nós lidamos com pelo menos três tipos de níveis de cuidado, pastoreio e discipulado aí, né? Que é o pastoreio das ovelhas novas, que nós temos que ensinar um caminho, não deixá-las se perder, se perder ir atrás. Nós temos o discípulo, que é aquele que larga tudo, que entendeu o chamado, que está disposto, está abnegado e vai seguir, vai responder à altura. E nós temos os crentes carnais, que é crente velho de igreja, crente que já está na igreja há muito tempo, que fala que sabe, que fala que é isso, que fala que é aquilo, mas você não pode dar uma comida sólida para ele. Se você puxar a orelha, se você confrontar, se você falar qualquer coisa, ele é capaz de ficar de bico, ele some da igreja, ele não aparece mais, porque eles são carnais. Então tem crente velho que deveria estar comendo comida sólida, mas precisamos ainda tratar com leitinho, né? Que aí fique aí uma reflexão para você. Nós poderíamos discorrer muito mais, mas eu quero fazer esse vídeo o mais compacto possível. Pastoreio versus discipulado. Pastorear, apacentar o rebanho do Senhor, dar leite para as ovelhas, para que elas desejam crescer para a salvação, ensinando o caminho, ensinando os perigos, colocando no trilho. Quando elas se perderem, vamos atrás buscar, deixando as 99, não é? Discipulado é para quem quer, não é para todos. É para quem está disposto a negar a si mesmo, a pegar a cruz, é quem entendeu que Jesus é maior, é quem entendeu o chamado, é quem está disposto a andar e avançar para frente e está disposto a pagar o preço, que responde à altura, que dá resposta, que responde, que dá justificativa, que ama, que abnega, que abre mão de prazeres, que abre mão da sua própria vida, que está ali para servir, é o primeiro a chegar, é o último a sair, sempre está envolvido em tudo. Esse é o discípulo que está respondendo na atitude que ele quer. Não basta gritar, não basta falar eu quero. Grite com a sua atitude. Seja o primeiro a chegar e o último a sair em tudo o que envolve aquilo que você acredita que seja o seu chamado. E os crentes carnais são os crentão velhão, né? As ovelhas velhas que vão ficar na igreja, comer, vão lá, comem uma palavra, vão para casa e infelizmente nós vamos conviver com esses três grupos aí o tempo inteiro. Que Deus possa dar o discernimento para nós e que nós possamos buscar no Espírito a direção de nunca perder ninguém e nunca apertar ninguém. Deixa eu fechar esse vídeo com uma ilustração. Havia um sábio
E todos que chegavam perto dele, ele tinha resposta para tudo, até que alguém resolveu testá-lo. E disse, eu vou chegar e vou conseguir fazer uma pegadinha com esse sábio, e ele não vai sair da minha resposta. Então ele se aproxima desse sábio, levando na sua mão um pequeno pássaro. Ele fala, eu vou perguntar o que eu tenho na mão. Vamos ver se ele vai responder, e eu quero saber a espécie. Depois eu vou fazer uma segunda pergunta. Então essa pessoa chega lá e fala, senhor sábio, o que eu tenho na mão? E o sábio responde, você tem um pássaro e ele é da espécie beija-flor e tal, e descreveu toda a espécie do pássaro. Muito bem, vejo que o senhor é sábio. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Está vivo ou está morto? Na cabeça desse que estava testando, ele fala, se ele falar que está vivo, eu aperto, ele morre. Se ele falar que está morto, eu abro a mão, ele voa. Aí o sábio respondeu, só depende de você, está nas suas mãos. Essa ilustração me leva a pensar que Deus coloca vidas para a gente cuidar como líderes, como pastores, como líder de departamento, como discipuladores, e nós precisamos buscar no Espírito Santo esse ponto de não apertar muito as pessoas ao ponto de matá-la e nem afrouxar ao ponto de deixá-la fugir. Esse é o princípio do discipulado. Pastorear, discipular e conviver com os crentes carnais. Que o Senhor te abençoe com essa palavra e até o próximo vídeo, se assim for a vontade do Pai. Graça, paz e prosperidade da parte de Deus na sua vida, em nome de Jesus.